Olá e boas-vindas a mais uma exploração educacional produzida pela Ford College. Olha só, imagina a seguinte cena: um grande assalto a banco. Os assaltantes de hoje em dia não usam mais dinamite, né? Eles procuram aquelas falhas lógicas minúsculas na rotina dos guardas. E no mundo dos smart contracts, os hackers fazem exatamente a mesma coisa. Eles ficam ali caçando pequenas brechas na sequência das operações. Na nossa última análise sobre riscos de CPI e validação de contas, a gente viu como suposições perigosas podem acabar abrindo portas que deveriam ficar muito bem trancadas. E hoje, a gente vai dar um passo além. Vamos entender como a própria ordem das instruções pode ser manipulada para invadir o cofre. O nosso roteiro para dissecar esse problema é super direto. A gente vai passar pelas diferenças entre EVM e SVM, entender de verdade o risco das transações compostas, ver a anatomia de um exploit, analisar os logs locais para pegar o crime no flagra, discutir algumas estratégias de mitigação super práticas e, claro, fechar com os próximos passos. Vamos nessa? Bom, seção 1. Diferenças entre EVM e SVM. Para entender o problema a fundo, a gente precisa primeiro sacar as regras do jogo e como essas diferentes máquinas virtuais processam as coisas. Pensa no ambiente da EVM, a Ethereum Virtual Machine. Lá, a gente opera numa semântica de chamada única. É tipo ir numa loja, pagar no caixa, pegar seu produto e sair. Acontece tudo de uma vez. Já na SVM, a Solana Virtual Machine, a história é bem diferente. A execução rola em várias instruções sequenciais, tudo dentro de uma transação só. É como se fosse uma maratona de compras no shopping, passando em várias lojas de uma vez. E isso, claro, cria novas fronteiras de atomicidade. Porque pensa bem, se der algum problema ali entre a loja de tênis e a praça de alimentação, o estado de todo o nosso passeio fica vulnerável. Então, passando para a nossa seção 2, o risco das transações compostas. O que será que acontece quando alguém encadeia múltiplas instruções de um jeito malicioso no meio dessa nossa ida ao shopping? E é aqui que entra o conceito genial, mas perigoso, da validação retardada. Imagina isso, um programa checa se a porta do cofre está trancada, mas decide que só vai acionar a trava de segurança definitiva lá no final da transação. O detalhe é que, entre essas duas ações, existe uma fração de segundo. E se o programa deixa essa porta destrancada, mesmo que por um instante minúsculo, ele abre uma janela de oportunidade devastadora para que outro programa venha e tire vantagem. Olha só que interessante analisar os atores desse ataque como a gente faria com uma equipe de assalto. A gente tem o pagador, que banca a brincadeira, a conta-alvo, que sofre a mutação, e o estado auxiliar, que é explorado. Mas os verdadeiros protagonistas desse filme são dois: o Vulnerable Program, que é quem dá um mole de deixar a porta destrancada, e o Helper Program, que atua como ladrão oportunista pronto para atacar nessa distração momentânea. Muito bem, chegamos na seção 3, anatomia de um exploit. Com o palco montado, chegou a hora de ver como esses atores interagem na prática, criando um script de transação composta para executar o roubo perfeito. O assalto rola em 3 passos cirúrgicos, todos na mesma transação. Primeiro, a conta é preparada. Daí, a transação chama o Vulnerable Program, que faz uma atualização de estado super insegura. É a tal da validação parcial. Imediatamente, no passo seguinte, a transação já invoca o Helper Program. Ele ataca na hora, explorando o estado que foi deixado parcialmente aberto ali atrás. Tudo isso acontece muito rápido, antes que a transação inteira chegue ao fim. Indo para a seção 4, análise dos logs locais. Como não existe crime perfeito e sempre sobram rastros, vamos dar uma olhada nos logs de terminal de uma simulação local para entender exatamente onde o sistema quebrou. Essa linha de log é a nossa primeira pista concreta. É o exato milissegundo em que o Vulnerable Program escreve um estado parcial sem fazer uma validação atômica na mesma hora. Traduzindo para nossa analogia, é aqui que fica registrado que o guarda virou as costas e o cofre ficou totalmente vulnerável. E é exatamente aí que mora o problema estrutural do fluxo de controle na SVM. Nessa fração de tempo minúscula, antes do fim lógico da transação, o Helper Program entra chutando a porta. Ele altera o estado de um jeito que invalida completamente a suposição original do primeiro programa. A invariante simplesmente foi para o espaço em tempo real. E pronto, aqui está a arma do crime. O log comprova que a transição não autorizada rolou e foi um sucesso. O Helper Program realizou a mutação, o ataque funcionou e o estado foi corrompido sem que o coitado do programa original tivesse qualquer chance de abortar a operação. Bom, seção 5. Estratégias de mitigação prática.
Saber como o ataque acontece é ótimo, mas a gente precisa virar o jogo e descobrir como trancar de vez essa porta de cofre, né? A ótima notícia é que tem um arsenal de defesas para isso. Usar as checagens atômicas explícitas é básico para garantir que não sobrou nenhum estado transitório dando sopa. Exigir assinaturas extras ou usar PDAs, que são os endereços derivados do programa, também são formas incríveis de amarrar a autoridade com precisão. E, claro, tem a simples reordenação de instruções no script. Só o fato de garantir que checagens sensíveis aconteçam depois de chamada de alteração de estado já resolve muita coisa. Então, se vocês puderem levar só uma coisa dessa parte, levem essa regra de ouro. O locus da aplicação precisa ser idêntico ao locus da autoridade. Ou seja, o lugar onde o código falha e aborta tem que estar perfeitamente alinhado com a autoridade que valida aqueles dados. Zero suposições. Se um programa precisa confiar no outro, a checagem tem que ser inquebrável dentro da mesma instrução. Chegamos à nossa seção 6, conclusão e próximos passos. É hora de amarrar todos esses conceitos e preparar nossa base para identificar esses problemas em protocolos reais. Recapitulando rapidão, a ordem das instruções no ambiente SVM é absolutamente crítica. O que o sistema observa muda dependendo de onde a instrução está na fila. Além disso, lembrem-se de que validação sem atomicidade é só uma sugestão e não uma regra de segurança real. O próximo passo de vocês é aplicar essa visão para procurar usos indevidos em protocolos que já rodam por aí. Eu vou deixar essa pergunta na tela como uma provocação para vocês pensarem. É incrível como a arquitetura descentralizada é poderosa, mas ao mesmo tempo a segurança dela muitas vezes fica pendurada em detalhes tão sutis sobre como a gente encadeia as instruções. Para continuar explorando os recursos de segurança da Web3 e mergulhar fundo nesses temas, convido todo mundo a acessar o site forge.college. Essa foi mais uma exploração clara e direta produzida pela Forge College. Continue estudando, validem implacavelmente cada instrução e a gente se encontra na próxima análise. Até lá!